Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, tá bom? Estão prontos para mais uma aula, para aprendermos um pouco mais da nossa trajetória? Tudo bem, então. Gostaria de pedir que você pegasse o seu livro e abrisse no capítulo 5, certo? Hoje nós vamos estudar uma história nova. É o absolutismo e o mercantilismo. Primeira parte, o absolutismo, certo? Essa palavra, ela tem um peso muito forte quando se trata da forma de governar, certo? Entre os séculos 10 e 16, tá bom? Mas antes vamos lembrar como era o contexto da vida das pessoas durante o feudalismo, certo? Na Alta Idade Média, mais ou menos, quem mandava eram os senhores feudais, eles tinham a maior força. Os reis até existiam, mas esses reis só mandavam no seu feudo. No final das contas, eles eram também senhores feudais, tá bom? Só que aí as coisas começaram a mudar a partir entre o século X e o século XVI. A força desses reis, ela vai se tornar maior, porque vão começar a surgir as monarquias nacionais ou estados nacionais. E o que é isso? O que são os estados nacionais? São os países, tá? Vão começar a surgir os países organizados. Os primeiros que se organizaram foi a Portugal, França, Inglaterra, Espanha, Rússia e Prússia. Esses foram os primeiros a serem organizados, tá bom? Você pode vir para a página 94, certo? Os autores chamam de monarquias nacionais, ou seja, as pessoas se reuniam ali em um determinado local, essas pessoas falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes, tinham a mesma moeda. Então aquelas pessoas ali, elas formavam uma monarquia nacional, elas formavam um país. Por exemplo, muitas pessoas falavam francês, então elas iriam se reunir naquele local, que era de interesse delas. Elas tinham a mesma moeda, elas comercializavam, da mesma forma. Então ali se formou o Estado Nacional chamado França, certo? E sobre esse Estado Nacional surgia um rei, tá bom? Nós vamos falar desse rei já. Ainda falando sobre as monarquias nacionais, diz que a burguesia, que era aquele grupo de pessoas que negociavam, ela se sentiu interessada em, digamos assim, em apoiar o surgimento do rei, em apoiar a força do rei, porque com o rei poderoso, eles poderiam comercializar mais. Então, o rei apoiava a burguesia e a burguesia apoiava o rei, tá certo? Agora, olha só, a formação dessas monarquias nacionais ou desses estados nacionais não foi um processo fácil, não foi um processo pacífico. Você pode perguntar, mas professora, como é que surgia um rei se tinha tantas pessoas, tantos homens que queriam ser rei? Justamente, você está certo na sua pergunta. Como poderia uma única pessoa se tornar rei se existiam vários senhores feudais? Todos eles queriam ser reis. Todos eles queriam ser rei, tá certo? Então, o que aconteceu foi que esses senhores feudais, eles se envolveram em muitas guerras, conflitos entre eles. Para começar, o senhor feudal tinha um poderoso exército, então aqueles exércitos desse senhor feudal lutavam contra os outros exércitos. E aquele senhor feudal que tinha o exército mais forte, que tinha mais terras, tinha um domínio maior, esse senhor feudal, ele então ganhava para ser rei, ele se tornava rei. Mas aí você pode perceber, e os outros ficavam com muito ódio, Os outros geralmente se tornavam inimigos daquele rei. E uma conspiração era daqui para ali, Alguém querendo matar o rei, matar sua família. E agora, o que o rei faria? Então é nesse momento que
que começa a surgir o que ficou conhecido como absolutismo. Esse rei, ele começa a se fortalecer cada vez mais. Ele começa a governar com amplos poderes, né? Ele não deixa, digamos assim, ninguém dar opiniões no seu reino. Ele não deixa ninguém criticar a sua forma de governar, tá entendendo? Então ele reúne todo o poder em suas mãos. E esse poder reunido nas mãos do rei é que os historiadores chamam de absolutismo. Você entendeu? Então o absolutismo foi quando os reis, né, concentraram todo o poder em suas mãos. O rei era que mandava no país. O rei era a própria lei. Não existia uma lei maior do que o próprio rei. Está entendendo? Então esses reis, eles passaram a ser poderosos e passaram a governar com esses amplos poderes. Nós vamos conhecer 2 reis absolutistas aqui, na página 95. O primeiro foi o rei Henrique VIII. Esse rei você já conhece. É aquele rei inglês que fundou a igreja anglicana. Mas antes de ele fundar a igreja anglicana, ele era um rei absolutista, era católico absolutista, tá certo? Então, ele governava com amplos poderes. Tal era o poder desse rei que ele teve condições e teve a ousadia, né, de fundar uma igreja em oposição à igreja católica. Então a força dele era muito grande. Mesmo depois que ele fundou a igreja anglicana, ele continuou sendo absolutista e continuou governando com amplos poderes, tá certo? Então a gente vê que na Inglaterra, esse rei absolutista, ele vai governar bastante tempo, depois vem outros e mais outros, só que no século XVII, o absolutismo vai cair na Inglaterra. Você vai aprender ano que vem uma história que vai falar sobre esse assunto, tá certo? Então isso quer dizer que o absolutismo ele não vigorou eternamente. O outro rei absolutista que nós temos aqui é o rei Luís XIV, certo? Este rei, ele governou entre 1643 e 1715, tá bom? E uma das características mais notáveis deste rei era o seu orgulho. Ele era orgulhoso. Ele era também vaidoso, muito vaidoso, certo? Então diz a história que este rei que governava com amplos poderes, absolutista, né? Ele deu uma festa e nessa festa ele apareceu com uma vestimenta totalmente brilhante, reluzente. E as pessoas, né, que adoravam o rei, que se prostravam perante ele e tudo mais, começaram a dizer que ele brilhava como o sol. E foi aí que começou então o apelido do rei Luís XIV, que começou a ser chamado de Rei Sol. Esse nome Rei Sol transpôs barreiras, impérios, e em toda a Europa ele ficou conhecido. O Rei Sol ficou conhecido por este nome. E podemos dizer que a França se tornou o país absolutista mais poderoso de todo este momento histórico, tá certo? Você pode ver aqui na página 108, quando eu mostro isso para os meus alunos, né, eles sorriem bastante. Na página 108 você pode ver. Aqui nós temos uma pintura do Rei Sol. Esse é Luís XIV. A começar pela sua vestimenta, né, a forma como ele se veste, a forma como ele se calça, está demonstrando aí muito poder. Embora as suas vestimentas, né, seus aparatos sejam totalmente diferentes dos que outros poderosos em nossos dias possam usar, tá bom? Mas era assim que ele se apresentava. Ele fazia questão de mostrar para os outros países que ele era poderoso e que a França era o país mais importante em todo aquele período, ok? Então hoje a gente viu sobre o absolutismo. Na próxima aula a gente vai continuar ainda sobre esse assunto, vamos conhecer alguns pensadores que apoiavam o absolutismo, ok? Então a gente fica por aqui. Até outra vez. Tchau!